Querido peregrino, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar no salmo mais famoso da Bíblia. Ele é conhecido até mesmo por aqueles que não professam a fé cristã. Você sabe de que salmo eu estou falando? Ele mesmo, Salmo 23. Muitos teólogos questionam em que ocasião de sua vida Davi escreveu este salmo. No entanto, isso não é tão importante quanto o conteúdo das palavras aqui registradas, desta oração, desta canção que traz ensinos preciosos para nós. Eu quero destacar o versículo 1 e o versículo 4, a parte A, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Bem, antes de se estabelecer como o grande guerreiro e antes de ser ungido como o rei de Israel, Davi, ele pastoreava ovelhas. Então, ao declarar que o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus criador dos céus e da terra, era o seu pastor, ele tinha muita consciência do que ele estava falando e da sua condição parecida com a das ovelhas que ele mesmo pastoreava. A ovelha é um animal totalmente indefeso, sem rumo, que sem um pastor ela fica à mercê dos predadores, ela fica sem direcionamento para encontrar pastagem. A ovelha nem mesmo consegue afastar sozinha aqueles bichinhos que ficam rondando, as muriçocas, os mosquitos. A ovelha precisa que o pastor venha a ungí-la com certos tipos de óleos para protegê-la dos insetos, isso mesmo. A ovelha facilmente se perde e é por isso que ela precisa do cajado do pastor. A ovelha sem um pastor fica sem rumo, sem alimento, sem abrigo e sem proteção. Então Davi apropriadamente se coloca nessa condição e afirma: Senhor, tu és o meu pastor. Tu és aquele que me protege, aquele que me direciona, aquele que garante a minha segurança. E ele complementa: e nada me faltará. É claro que muitas vezes a gente olha para o nosso redor e pensa, está faltando muita coisa. Mas Davi expressa a sua confiança de que aquilo que ele realmente precisava não iria lhe faltar, que no final das contas é a própria presença do Senhor. Quando você olhar ao seu redor, olhar para a sua própria vida e achar que está faltando alguma coisa, lembre-se, o Senhor não te faltará. É por isso que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por isso mesmo ele complementa: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Todos nós temos que atravessar esse vale. Todos nós temos o nosso próprio jardim do Getsêmani, onde somos prensados, onde a nossa alma ela fica angustiada até a morte. O próprio Jesus passou por essa experiência em sua existência humana. Mas aqui ele diz: ainda que eu andasse por este vale sombrio, seja da separação causada pela morte, seja da enfermidade, seja da traição, seja de uma desilusão, ainda que eu tenha que andar por este vale, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aqueles que confiam no Senhor sabem que estão guardados debaixo da sua potente mão. Sabem que o Senhor é aquele que nos resguarda e que garante aquilo que é necessário para, ao fim, o encontrarmos face a face e recebermos da parte dele o nosso galardão e a vida eterna. Por isso, quando você estiver aflito, ore este salmo, repita quantas vezes for preciso e não se esqueça, ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas.
Jesus já provou o seu amor para conosco e podemos confiar que Ele nos guiará em segurança. Deus abençoe a sua vida.